Deus maravilhoso. Agora nós vamos aprender mais um pouquinho com o nosso pastor, né? Pastor Walker. Vamos receber ele com uma salva de palmas, glorificando a Deus, porque Deus tem abençoado a vida dele e ele vem abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Tem crente vivo aqui? Aleluia. Eu vou colocar aqui o talite porque hoje nós vamos ministrar sobre esse manto aqui. Aleluia. Quantos amam a Israel? Quando nós oramos, no começo do culto, que eu disse na oração, que essa guerra de Israel também é nossa. Então nós não devemos passar batido, não nos importarmos, mas nós devemos reunir a nossa família. Nós precisamos e devemos reunir a nossa casa, a nossa família, para orar por Israel, todos os dias. Porque eu não sei se você sabe, Israel é o ramo da videira. Israel é o ramo natural da videira. Então eles são os ramos da videira natural. E nós, a igreja, Jesus vai ensinar que nós fomos enxertados na videira. Nós somos a oliveira brava. Israel é o ramo natural da videira. E nós, como oliveiras bravas, nós estamos falando que a raiz é videira. E videira dá o que, irmãos? Ih, só uma pessoa está ligada. Vou perguntar de novo. A videira dá o que? Uva. E nós fomos enxertados, fomos colocados, mas nós não somos o ramo da videira natural. Nós somos uma outra planta. Nós somos oliveira. Meu Deus. Enxertado na videira. Então eu digo para você que ainda não entendeu, que não tomou a consciência, essa guerra não é natural. Essa guerra começou espiritualmente, no espiritual. E como fomos enxertados na videira, nós devemos orar pelos ramos da videira, que são os nossos irmãos, judeus. Sabe por quê? Porque eles também são povo do Senhor. Então nós estamos unidos numa única videira, e também somos povos do Senhor, assim como eles. Então tire um tempo da sua vida para orar por tudo que está acontecendo com Israel nesse exato momento. E nós sabemos que há vitória do povo de Deus. Você crê nisso? Tudo está se armando. A gente sabe a história. Nós já sabemos o fim da história. E o fim da história é que Jesus está voltando. E Jesus vai reinar sobre a terra.
e a sede será Jerusalém, a capital do Deus vivo. Essa guerra é de Deus, e Deus vai se levantar na hora certa, e Ele nunca perdeu uma batalha, e não vai ser essa que Ele vai perder, amém? E Ele conta comigo e com você. Queridos, hoje, que dia maravilhoso, porque hoje nós vamos falar sobre o Messias, dentro da série de mensagens que Deus tem nos entregado, nós vamos falar sobre o Messias. Por que desse nome Messias? O que significa Messias? E sabe o que eu descobri, lendo a Bíblia? É que todo libertador, ele sai das águas. Vou dizer de novo para você glorificar a Deus. Eu entendi que o Messias saiu das águas, que o libertador sai das águas. E eu vou provar para você que o nosso libertador saiu das águas. Mas para isso, você precisa entender o que significa a palavra Messias. A palavra Messias, ela vem do hebraico Mashiach, e vem também do grego, traduzindo para o grego, Christos, que traduzindo para o português, Messias. E qual é o significado de Messias? O ungido. Fale comigo, o ungido. Agora, existe uma palavra em hebraico que se chama Shamaim. Shamaim tem duas palavras aí. A primeira palavra, a raiz da palavra Shamaim, o que significa a palavra Shamaim? Significa águas, no plural. A palavra águas, a mesma palavra que você vai ver lá em Gênesis, quando Deus vai dizer: e criou Deus céus e a terra. A palavra céus, no hebraico, Shamaim, céus. Dentro dessa raiz tem duas palavras. A primeira raiz da palavra Shamaim é Shá. Fale aí comigo, Shá. A palavra Shá significa, dentro da raiz do hebraico, salvação. Olha que coisa interessante. A palavra Shamaim, Shá, salvação. Já a palavra Maim significa águas. Juntando as duas, o que que dá? Salvação e águas. Com qual significado? Que o Salvador, que a salvação, ela vem das águas. Agora existe uma outra variante para o nome Yeshua. O nome Yeshua, a palavra Shua, também é o masculino de Shá, que significa Salvador. Olha que coisa interessante. Yeshua significa o nosso Salvador. Yeshua, que é uma variante da raiz Shá, que significa salvação. O nosso Salvador, Yeshua, Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. E o nosso libertador
teve que vir das águas. Eu não sei se você já leu a história de Moisés. A história de Moisés, ela tem muito a ver com a história de Jesus. Por quê? Porque primeiro, a história de Moisés, no nascimento de Moisés, a Bíblia vai dizer que Faraó mandou matar os meninos. Olha que coisa interessante. No nascimento de Moisés, Faraó manda matar os meninos. Por que isso? Porque isso tem a ver com uma profecia. Eu já vou abrir o leque da revelação para você começar a entender. Por que Faraó já queria matar a semente de Deus? Porque lá atrás, em Gênesis, lá pelo capítulo 3, Deus vai dizer para Satanás: você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar sobre a sua cabeça. Quem? E aí Deus vai dizer: a semente da mulher. Olha que coisa interessante. A semente da mulher. Desde esse dia, Satanás procurou saber, Paulo Benini, quem é a semente da mulher, que vai chegar, que vai vir, e vai pisar na minha cabeça. Então na história, Satanás vai buscando, pastor Júnior, desde lá de trás de Gênesis, ele vai tentando encontrar, e ele vai tentando saber, quem que é aquele que vai pisar na cabeça, na minha cabeça. Eu preciso saber, por quê? Porque eu preciso impedir que ele nasça. Ora, uma vez que impeça o nascimento, a profecia não vai se cumprir. Então o segredo, grava isso aqui, que nós vamos terminar com essa revelação. O segredo é não deixar nascer. Vire para essa pessoa, diga assim: o segredo do diabo é não deixar nascer. Vire para ele, aponte o dedo de profeta e profetiza na vida dele. Diga assim: mas depois que nasceu, diabo nenhum vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Se ele acreditar, ele vai dar um glória, Jair. Depois que nasceu, acabou, Satanás. Moisés, no nascimento, Faraó mandou matar os meninos. E Jesus? Jesus também. Olha que coisa interessante. Porque o rei Herodes, no nascimento de Jesus, mandou matar os meninos também. Tem uma outra coisa também interessante, que é muito similar à história de Jesus na vida de Moisés. Aonde que Moisés encontrou a esposa dele? Aonde? No poço. Foi ali no poço que Moisés, Mesaque, encontrou a esposa dele. E Jesus? O que tem a ver com Jesus? Jesus encontrou uma mulher samaritana no poço. Ah, ninguém pegou. Só o pastor Jesus pegou. Moisés encontrou a esposa dele no poço, e Jesus encontrou a mulher samaritana. A mulher não era judia, era samaritana, mas Jesus estava dizendo: crê em mim, como diz as escrituras, então faz parte, entra na videira também. Agora escuta, a mulher samaritana, dentro da tipologia, é o tipo da igreja. Fale para esse irmão que está ao seu lado: a mulher samaritana é o tipo da igreja. Aí tem uma coisa: Moisés é levantado, se torna o libertador. O nome dele, qual é o significado? Quem falou? Olha lá. O nome Moisés, significado, porque Moisés? Porque ele foi tirado
das águas. E quem foi Moisés? O maior libertador do povo de Israel do Egito para a nova terra, nova Canaã. O tirado das águas, ou seja, o libertador que foi tirado das águas e que libertou o povo. Vocês estão comigo aí? Aí Moisés diz para o povo, olha o que Moisés vai dizer, lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Moisés vai dizer assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, Israel, e de teus irmãos, Israel, como eu, a ele ouvireis. Olha o que Moisés fala. Moisés fala que Deus levantaria o profeta, que é maior do que ele. E assim como o povo estava seguindo a Moisés, Moisés diz: quando Deus levantar Israel, da mesma forma como vocês me seguem, Israel, que vocês possam seguir a ele também, porque ele é o profeta. Aí agora eu começo a entender uma coisa. Esse mesmo texto que eu li vai ser confirmado lá em João 1,45 por Filipe. Porque Filipe vai dizer assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado, isso já é no Novo Testamento. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Quem é? Aí ele diz: Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe então declara para Natanael, meu Deus, ele declara para Natanael o que Moisés disse lá atrás, que Deus levantaria o profeta maior do que ele, e ele, o povo de Israel, deveria dar ouvido e seguir a ele. Agora, olha isso aqui, meu Deus, Zacarias 3, 9 e 10 vai dizer assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Aonde vai cumprir essa profecia? Quando Jesus chama Pedro: Pedro, que diz os homens que eu sou? Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é sacerdote, outros dizem que o Senhor é Elias. E tu, Pedro, o que tu dizes de mim? Aí Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer para ele: não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Pedro, tu és pedra, e sobre este fundamento eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Vem comigo. O que Jesus estava dizendo? Os católicos pensam que a pedra é Pedro, e não é. Em contrapartida, os protestantes pensam que Jesus é a pedra, e não é. O que é a pedra? A pedra é a revelação pelo Espírito Santo. E qual foi a revelação pelo Espírito Santo? O fundamento qual? De que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu fosse você, eu anotava para você nunca mais esquecer isso, e parar com essa dúvida, de quem Jesus estava dizendo. Jesus não estava falando dele, Jesus estava falando do fundamento que pelo Espírito Santo revelou a Pedro. Quem pegou aí? Vocês pegaram? Amém? Aí vem, meu Deus, olha isso aqui. Essa revelação de Deus, de Jesus,
do profeta que Moisés começou a profetizar lá atrás, é confirmada em Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, no verso 22, vai dizer: porque Moisés disse aos pais, olha isso, o Senhor, o vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta, olha aí, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser, sim, estes e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Agora escute, desde a época de Moisés, Moisés foi o primeiro que profetizou acerca do Messias. Desde essa época, os profetas foram levantados por Deus para começar a profetizar. Olha que coisa interessante, desde a época de Moisés para frente, Deus suscitou o espírito dos profetas para profetizarem acerca do Messias. Como por exemplo, Miqueias, o profeta Miqueias vai profetizar acerca do nascimento, mas ele vai profetizar, ele não vai dizer assim, o Messias vai nascer, não, ele fala com exatidão, porque profeta, que é profeta, fala com exatidão os desígnios de Deus. Miqueias vai profetizar acerca do Messias, sobre o seu nascimento. Olha o que ele vai dizer, Miqueias 5, 2 a 4. E tu, Belém Efrata, olha só, tanta cidade para Jesus nascer, cidades melhores, maiores, mais tecnológicas, mais prósperas, ricas, mais conhecidas. E aonde é que Miqueias vai profetizar o nascimento de Jesus? Em Belém de Judá. E ele vai dizer: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, e ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Depois, Jeremias vai profetizar também acerca do Messias. Jeremias vai profetizar e vai dizer: ele vai vir da tribo de Judá. Jeremias 23, verso 5 vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, porque levantarei de Davi da tribo de Judá, o justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Olha só, Zacarias também vai profetizar acerca do Messias. O que Zacarias vai profetizar? Zacarias vai profetizar o momento mais importante. Qual? O momento de reconhecer Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Zacarias vai profetizar acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele vai escrever: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Olha o Salvador vindo aí, e pobre, ele será pobre, e montado sobre um jumentinho, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Você sabe que reis, eu acho que eu já falei isso aqui, um rei, quando ele entra na cidade triunfal, ou seja, quando há a nomeação e a posse desse rei,
ele vai entrar montado num cavalo branco. Todo rei tem o seu cavalo branco, e a entrada dele é montado num cavalo branco. Agora Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele entra na sua entrada triunfal, montado num jumentinho. Porque ele entrou montado num jumentinho? Eu vou dizer para você dar um glória a Deus aí. Porque diferente dos reis corruptos que entrava montado num cavalo branco, Jesus quis dizer que ele é da tribo de Judá, ele é legítimo rei, de descendente direto de Davi. Jesus não descende dos reis corruptos. Porque quando o diabo descobriu, eu preciso achar a semente da mulher, quando chegou em Salomão, o diabo desvia Salomão. Depois de Salomão, irmão, perdeu o reinado. E aí outros reis malignos vieram. Reis após reis, pode ver na Bíblia, um pior do que o outro. E Jesus não poderia vir desses reis. E agora, como Deus resolveu isso? Deus então resolve mudar a semente da mulher. Como? Jesus vem de Salomão? Não. E de onde Jesus vem? De quem não é rei. Qual o nome dele? Natã, filho de Davi. Olha o que eu descobri. Jesus precede de Natã, filho de Davi. Davi o último rei, Natã nunca foi rei, e nenhum da sua descendência de Natã foi rei. Agora eu começo a entender o que? O porquê que Jesus não veio montado, pastor Jesus, num cavalo branco, mas ele veio montado num jumentinho, para dizer assim, hoje eu resgato a linhagem não de Salomão, eu resgato a linhagem de Natã. Natã nunca foi rei, mas eu sou descendente dele, ou seja, da semente pura. Por isso, escute isso aqui agora para você dar um glória melhor. Por isso que eu entendo agora um homem chamado, meu Deus, um cego chamado Bartimeu. O que Bartimeu começa a gritar? Jesus, filho de... Por que escute isso aqui, viu? Tu és o filho, tu és filho do homem, tu és rei. A multidão estava gritando: tu és o profeta, tu és o nosso sacerdote. A multidão estava clamando, estava gritando, e Jesus nem aí. Mas quando um cego, e eu digo, esse cego viu mais do que todo mundo que estava ali. Um cego que enxergou além do que aqueles que estavam vendo. Quando o Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, Jesus para. Faz tempo que eu não escuto isso. Aí Jesus continua: Jesus, filho de Davi. Olha só, ele foi pontual. Jesus parou: quem está me chamando? Os discípulos: mestre, todo mundo está te chamando aqui. Não, você não entendeu. Teve uma pessoa aqui que me chamou diferente. Teve uma pessoa que tocou Jesus diferente, e teve outra pessoa que chamou Jesus diferente. Deixa eu dizer para você, às vezes você pode não tocar em Jesus, mas só pelo fato de você chamar Ele diferente, Ele para te ouvir. Onde estão aqueles que vão chamar Jesus de uma maneira diferenciada? Jesus, filho de Davi. Não, vocês não estão entendendo. Ele tá sabendo de coisa aqui que essa multidão não está sabendo. Porque ele entendeu que eu sou filho direto de Davi. É por isso que Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi, chamando a questão real de Jesus.
Quando Jesus, o texto fala Jesus filho de Davi, está chamando a questão real. Ele é da casa de Davi, ele é legítimo, direto de Davi. Jesus filho de Davi. E filho de Abraão, ele está chamando o quê? A genealogia de Abraão. Ele procede de Abraão. Mas isso é uma outra conversa, uma outra história que nós não posso entrar agora aqui. Agora escuta. Teve um homem chamado Isaías. Esse profetizou algo tremendo. O que ele profetizou? A missão dele. Isaías profetiza, lá Isaías capítulo 61, e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quem profetizou isso? A missão de Jesus, Isaías. Aí escute, um belo momento, um belo dia, Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum. Quando Jesus entrou lá, ele se assentou, e o sacerdote, chamado na Bíblia de ministro, o ministro chama: quem vai ler o dia de hoje a Torá? Os manuscritos, os livros. Jesus então se levanta e diz: hoje sou eu que vou ler. Jesus então vai até a tribuna. Quando ele chega na tribuna, ele abre o livro. Qual livro que ele vai ler? Qual livro, igreja? Isaías capítulo 61. E o Senhor me ungiu aos mansos, e me enviou a restaurar os contritos de coração, e ele está só lendo, a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar um ano aceitável do Senhor. Ok, até aí tudo bem, foi a leitura diária. Só que Jesus faz algo diferente. O que Jesus faz? Jesus fecha o livro, olha para aquela multidão e diz: hoje se cumpriu a profecia de Isaías. Quando ele fala isso, o ministro fica apavorado. O povo começa a ficar apavorado, porque Jesus estava dizendo: eu sou o libertador, eu vim para pregoar as aberturas de prisão, eu vim para os contritos de coração, eu vim para os mansos, eu vim a pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu sou esse que o profeta Isaías profetizou. Resumindo, tentam matar Jesus naquele dia, porque o povo não aceitou, o sacerdote não aceitou, o ministro não aceitou. Como? Aí ficaram: quem é ele? Quem é ele? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? Aí outro fala: não, ele não pode dizer, porque ele é filho de José, o carpinteiro. Sim, Jesus é filho de José por adoção, mas ele é filho do Deus Altíssimo. Olha isso. Aí, onde está isso? Para você anotar aí, Lucas capítulo 4, verso 17. Agora escute isso aqui. Meu Deus, vem a época de João Batista. João, quando começa a pregoar, João, o Batista, porque ele batizava. Aí os fariseus vêm, manda o povo, os adeptos dele, vai lá em João e pergunta por que João batiza, e pergunta quem é João. É ele o Messias? Pergunta lá. Aí o povo chegou: João, os fariseus mandaram a gente vir aqui perguntar para você: és tu o Messias? O que João fala? Não sou o Messias. Aí: és tu o profeta? Não sou o profeta.
És tu Elias? Não, eu não sou Elias. Então, o que dizes de ti? Quem é você? Aí João olha para os fariseus e diz assim: eu sou apenas a voz que clama no deserto. Deixa eu dizer algo aqui. Você, a única coisa que você tem que colocar no teu coração acerca da sua identidade é que você é apenas a voz que clama no deserto. João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Então por que você batiza? Eles perguntaram. Se você não é o Cristo, se você não é o Messias, se você não é o profeta que Moisés profetizou, então por que você batiza? Aí João olha para eles e diz: simples, porque aquele que me instruiu disse que era para mim batizar nas águas. Por quê? Vou dizer para vocês, porque ele disse que o libertador viria das águas. Por isso Deus me mandou batizar nas águas. O que João estava dizendo? João estava dizendo: eu estou atrás do Messias, e eu sei que o Messias vai vir das águas. Eu não sei quando, eu não sei como, de que jeito, mas eu sei que Jesus, ou seja, eu sei que o libertador, que o Messias vai vir das águas. Agora escute isso aqui. É bem verdade que João estava batizando. Foram 3 dias para João entender quem era o Messias. No primeiro dia, estava a multidão, João estava batizando. Vem aqui, serpente, pá, jararaca de Jesus, pá, né? Víbora de Jesus, pá, batizando, só cobrinha, só gente boa, batizando, quando de repente, João sentiu uma presença diferente no ambiente. E é assim, quando Jesus chega, igreja, a gente sente algo diferente. João sentiu aquela presença, mas João não sabia que o Messias era o primo dele. Eu não sei se você sabe, João só teve contato com Jesus bebê. A Bíblia diz que quando Isabel se aproximou de Maria, João já estava nos seus 6 meses, Jesus ainda estava pequenininho no ventre, mas quando saudou, as duas se abraçaram. A Bíblia vai dizer que João foi cheio do Espírito Santo no ventre. Eu não sei se você sabe, o primeiro milagre não foi. Quem vier falar para vocês que o primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia, não foi. O primeiro milagre foi com João Batista, que foi cheio do Espírito Santo no ventre de Maria, no ventre da sua mãe Isabel. Quem está aí? Primeiro dia, João sentiu aquela atmosfera diferente. Mas ele tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa de especial aqui hoje. Hoje tem alguém especial aqui, eu não sei quem é, eu não sei, eu sinto algo diferente hoje. Mas ele continuou. Aí ele foi para casa. No outro dia, ele voltou, batizar. Jesus voltou de novo. E Jesus ficou na multidão. Ei, Jesus não é como muitos que querem escolher os melhores lugares, que quer só se aparecer. Não, Jesus, quando chegou, ele ficou na multidão. Ele não ficou dizendo: eu sou Jesus, hein? Ei, eu sou Jesus. Ei, ó, eu sou Jesus, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho unção, hein? Ó, eu sou, diferenciado, hein? Não! Jesus não é assim. Jesus chegou e ficou na multidão caladinho, quieto, só observando João. Segundo dia, João sentiu a mesma unção. Final da tarde ele voltou. Só que na noite, na madrugada, ele fez uma oração a Deus. Qual foi a oração que João fez? Pai, esses 2 dias eu senti algo diferente. Eu senti algo que eu não sentia há muito tempo. Eu senti algo que eu não sentia há muitos anos.
E naqueles dias, 2 dias eu senti. Fala para mim o porquê. Aí Deus vem até João em uma visão e diz: João, sabe por que você sentiu? Porque o Messias chegou e está no nosso meio. Quem é o Messias, Pai? Para que eu veja, para que eu chame, para que eu diga: é Ele. Ele foi o que Moisés profetizou lá atrás, o que os profetas profetizaram. Quem é, Pai? Me mostra. Aí o pai falou assim: vou te mostrar como. Quando você vê uma pombinha sobrevoando, e quando essa pombinha para, Ele é o enviado, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele será. Aí João no 3º dia vai lá, continua batizando. De repente ele sente algo do céu. Ei, escute isso aqui. Quando ele sente algo do céu, ele lembra do que Deus falou com ele. Ele começa a olhar para o céu. Ele começa a olhar para o céu. De repente vem uma pombinha sobrevoando. A pombinha vinha para lá, a pombinha vinha para cá. A pombinha é o Espírito Santo. E eu já disse isso aqui: o Espírito Santo não gosta de ficar parado. Não é como nós. O Espírito Santo está em movimento. Ele está em movimento e Ele está movimentando nessa noite. Você está parado aí, você está sentado aí, mas o Espírito Santo está em movimento aqui nessa noite. Ei, eu já quero declarar: o Espírito Santo não está parado na tua vida. O Espírito Santo não está parado no seu sonho. O Espírito Santo não está parado nos seus planos, nos seus projetos. O Espírito Santo está em movimento. Agora escute. Quando João viu, pairou sobre quem? Sobre Jesus. Pairou. Pairou ali. Que João viu que era o primo dele. Aí ele não aguentou. Aí ele chamou: vem cá. Aí Jesus vem. Aí João declara em bom som e alta voz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ele veio não para cobrir, Ele veio para tirar o pecado da humanidade. Aí ele vem, Jesus vem: me batiza, João. Não, como assim? Você é superior. Eu não sou digno nem de desatar as alparcas das suas sandálias. E Jesus olha para ele: João, você vai fazer isso para que eu possa cumprir com toda a justiça. Jesus naquele dia é batizado. João pega Jesus, igual nós fazemos. Que momento lindo e especial é o batismo nas águas na igreja. Amém? Pá. Jesus desce. Quando Jesus sobe, cumpre-se a profecia e o Messias. Agora João vai dizer: eu achei o Messias. Eu disse que ele, o libertador, viria das águas. Hoje eu estou vendo com os meus olhos. Jesus ascende. Quando Jesus ascende, João declara: o Messias, o Filho do Deus altivo, o Filho de Deus, Ele levanta. E da onde Ele vem? Das águas. Deixa eu dizer algo aqui. Se você não é batizado nas águas ainda, procure o seu líder e se batize. Porque Jesus vai ensinar. Escute isso aqui. Paulo vai falar algo. Eu já estou encerrando. Paulo vai falar algo aqui. O que? Nenhum homem pode fazer uma aliança com Deus se não passar pelas águas. Você sabia disso? Quem está pegando? Vou dizer de novo. Paulo escreve a carta aos Coríntios. E o povo de Israel, grave isso aqui, foi batizado no batismo de Moisés. Qual?
na nuvem e nas águas, quando eles passaram por Mar Vermelho. Imagina, 3 milhões de pessoas precisavam ser batizadas, pastor Júnior, pastora Karina. Como é que Deus ia batizar 3 milhões de pessoas? Deus falou, já sei. Como? Vou levar eles para o Mar Vermelho. Quando chegar lá, eu abro o Mar Vermelho, eles passam pelo mar e todos vão ser batizados nas águas. Isso está registrado a carta aos Coríntios. Aí Paulo vai continuar escrevendo. Paulo vai dizer, e todos foram batizados. Primeiro, batismo, para depois, comeram todos da comida e da bebida espiritual, que você sabe qual é a nossa comida e bebida espiritual? Diga comigo, a ceia. Então primeiro tem que batizar nas águas, para depois ceiar. Quem pegou aí? Pegou ou não pegou? Quem é batizado aqui, levanta a mão. Não, baixa a mão. Quem não é batizado aqui, levanta a mão. Quem não é? Cadê os obreiros, líderes, pastor? Levanta bem alto assim. Olha lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha quanta gente. Vocês vão procurar o líder de vocês. Em nome de Jesus, vai dizer assim, líder, próximo encontro com Deus, eu quero ir, porque eu quero descer as águas. Amém? Pegou? Estou falando nada. Estou falando somente que é importante iniciar certo. Primeiro desce as águas, depois participa da ceia. Por quê? Porque primeiro preciso fazer uma aliança, para depois participar, comer do pão e beber do cálice. Quem aqui participou do seminário que eu dei? Foi profundo ou não foi? Nós ficamos 4 horas. 4 horas, eu tenho um seminário. Se você quiser aprender, depois me procura e faz esse seminário, 4 horas. Ficamos 4 horas só para explicar os fundamentos, desde a base, sobre batismo nas águas. Você sabia que o batismo nas águas já vem desde lá do Éden? Lembra que eu falei que a palavra Shamaim, o que significa Shamaim? Shamaim é céus. Shamaim, Shá, salvação. Maim, águas. Escute, olha isso aqui. João capítulo 1, verso 31 vai dizer, eu vou provar para você. Eu não o conhecia, João falando, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Ó, João está dizendo, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. O que quer dizer o texto? João estava batizando porque ele queria saber quem era o Messias, e ele sabia que o Messias viria das águas. Agora olha isso aqui, para a gente finalizar agora, último texto, olha isso aqui, Apocalipse capítulo 12, eu quero que você abra esse texto, Apocalipse capítulo 12, aleluia, vai dizer assim, ó, e viu-se um grande sinal no céu. Você está acompanhando aí? E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Olha o que vai dizer. E estava grávida, e com dores de parto gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou a posse 1/3 das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão vermelho parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o
filho. O que esse texto quer dizer? Esse texto tem 3 linhas. Depende do ponto de vista que você quer trabalhar. Um deles é que essa mulher é Israel. Outro ponto é que essa mulher pode ser também a igreja. Outro ponto também, essa mulher pode ser Maria. Depende do ponto de vista que você quer trabalhar. Vamos trabalhar com Maria. Essa mulher era Maria. Maria vai dar luz a Jesus, sim ou não? O que acontece? José vai procurar a casa em Belém. O texto vai dizer que estava muito populoso nesse tempo. Olha isso aqui, senão você perde. Então não tinha uma hospedaria. Não tinha. Só que diferente do que nós aprendemos, aquela questão do presépio é uma presepada, irmão. Porque não é dessa forma. Não é como nos passaram. Não tem presépio nenhum. Por quê? Porque não tinha vaquinha no nascimento de Jesus. Diferente do que a gente vê nesses presépios. Não tinha jumentinho, não tinha porquinho. Tem uns presépios que é tão presepada que coloca até o porquinho lá no dia do nascimento de Jesus. Está errado. Não tinha nada disso, não tinha animal nenhum. A manjedoura, a gente tem aquela ideia o quê? De colocar feno, né? Palha em cima da manjedoura, e Jesus nasceu e mostra um Jesus peladinho. Está errado. Não tinha feno, não tinha palha na manjedoura, e Jesus não nasceu peladinho, não ficou peladinho ali. Para de graça. O que aconteceu? Maria ia dar à luz, mas pelo fato dela ser virgem, isso qualquer obstetra, qualquer médico vai dizer, vai explicar melhor a mudança no corpo da mulher. A mulher, na primeira relação sexual, o corpo da mulher muda. Então o quadril começa a se abrir. Quando chega para dar à luz, o quadril já está aberto, já está pronto para que haja passagem do bebê. Só que teve um grande problema. Qual? Maria era virgem. Então quando ela vai dar à luz, não tem passagem para o menino nascer. Não tem. Então Maria, e o texto vai dizer, essa mulher começa a sofrer, começa a chorar, começa a desfalecer. Maria ia desfalecendo, ia morrer. Pra você entender. Porque ela não ia conseguir dar à luz, por causa que o corpo dela não estava preparado para o nascimento de Jesus. Aí quando não bastasse a dor e a angústia que ela estava sentindo, quem vem do lado dela? O dragão vermelho. Conforme Apocalipse vai dizer, e o dragão vermelho parou de frente da mulher, e ele disse: se o menino nascer, eu vou matar ele. Lembra no começo que nós já profetizamos, que eu falei que nós íamos encerrar nesse mesmo contexto? No nascimento, Satanás diz, se ele nascer, eu vou matar ele. Aí a promessa do que? Do Redentor, do Messias, do ungido, do Filho do Deus vivo, do restaurador, não aconteceria. Não ia acontecer. Por quê? Porque Satanás estava ali para matar o menino. Só que tem uma coisa, irmão, eu vou dizer para você dar um glória a Deus aí agora. Escute. Quem desce também? Satanás desceu primeiro, estava ali. Maria clama a Deus, o Pai. Quem desce? O Pai. O pai José? Não. José estava nessa hora longe. José foi buscar pano, foi buscar água, porque não tinha, no lugar não tinha nada disso. Deixou Maria sozinha. Só que o que acontece? O Pai olha lá do céu e diz, e vê, opa, o dragão vermelho, Satanás está aí lá, vai querer matar, eu não vou impedir. Por quê? Eu não vou permitir. Por quê? Porque eu fiz uma promessa a toda a humanidade, que eu enviaria Jesus, que eu enviaria o meu filho, e o meu filho daria a vida pela humanidade, e quem crê, seria salvo.
O projeto de Deus estava ali. Deus então desce. Quando Deus desce, Deus expulsa o dragão vermelho de lá. E quem é que faz o parto do menino? José. José não era o pai. Cutuca esse crente aí. Cutuca eles. Isso. Não, faz assim. Chacoalha esse crente. Chacoalha. Fala, acorda, irmão. Isso. Acordou? Diz para ele assim: quem fez o parto do filho foi o próprio pai. Quem fez o parto do menino foi o pai. Só que o pai, ele vem com um pano, porque o pai não ia deixar o menino nu. O pai enrola o menino no pano. E agora eu entendo porque que os pastores, quando diz qual é o sinal para que nós saibamos que ele é o filho do Deus vivo, que ele é o Messias. Aí o pai, Deus diz assim: quando vocês chegarem, vocês vão ver um menino envolto em um pano. A ele proclamai, a ele abençoai, a ele adorem, a ele. Ele, qual é o sinal para que nós creiamos? É que o menino vai estar envolvido num pano. Está no texto. E que mais? Deus disse: a glória vai ser para vocês, a glória dele vai manifestar em vocês, e vocês, meu Deus, vai trocar as vestes. Ele vai dar a veste de glória para vocês, e vocês vão dar a veste de corrupção para ele. O porquê do Messias, coloca de pé. O porquê do Messias? Qual o sentido do Messias? Por que ele tinha que vir como Messias? Simples. Porque a única coisa como Messias é a troca de lugar. Vou dizer de novo. Jesus veio como Messias porque ele precisava trocar de lugar. Ele pega a veste dele de glória e entrega para você, e você pega a sua veste de pecado, de corrupção, e entrega para ele. Você veste a veste dele e ele veste a sua veste. Por isso que na cruz do Calvário, quando os homens olhavam para ele naquela cruz, os homens diziam: ali está o ferido de Deus, ele está levando todo o pecado, e nele não há formosura nenhuma, porque o pecado, ele deforma. Nós vamos orar aqui agora.